Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2020. O título desta série de lições é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa série de lições é o pastor José Gonçalves. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 8, que tem por título A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? O terceiro amigo de Jó é um legalista clássico. E além de legalista, ele apresenta a Jó um discurso impiedoso e duro. Suas palavras são: você é culpado, Jó. Você é ignorante, Jó. Você é pecador, Jó. Estudaremos nessa lição os discursos do terceiro amigo de Jó e as contundentes respostas do patriarca de Uz. O textuário da lição está no livro de Jó, no capítulo 11, versículo 18, e nos diz: E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Já a verdade prática nos ensina, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Para a leitura bíblica em classe, temos dois textos. O primeiro deles, no livro de Jó, no capítulo 11, versículos de 1 a 10, e o segundo texto, no mesmo livro de Jó, no capítulo 20, e também dos versículos 1 ao 10. Acompanhe a leitura, por favor. Jó, capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Às tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade prouvera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir e encerrar ou juntar, quem o impedirá? E agora Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: Visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão, que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até ao céu e a sua cabeça chegue até às nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que o viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Então aqui, meus irmãos, vemos os dois discursos desse terceiro amigo de Jó, no capítulo 11 e no capítulo 20. Como objetivo geral da lição, nós temos mostrar que Zofar, assim como seus amigos, defende que os ímpios sempre serão punidos e os justos recompensados. Mais uma vez, vemos aqui a questão da justiça retributiva. Já como objetivos específicos, nós temos, como temos 3 tópicos nessa lição, por consequência, 3 objetivos específicos. Para o tópico 1, o objetivo é destacar no entendimento de Zofar que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino. Já para o tópico 2, nós temos explicitar que a conversão defendida por Zofar era de natureza legalista. E por fim, para o tópico 3, esclarecer que a teologia de Zofar limita a sabedoria de Deus na sua capacidade de julgar.
Como de costume, meus irmãos, antes de nós iniciarmos o comentário, gostaria de lembrá-los que, aqueles que assim o desejarem, as notas de aula que eu utilizei para a gravação deste vídeo estarão disponíveis para download. O link para download estará aqui na descrição do vídeo, e se você está assistindo o vídeo ali pelo nosso site Estudantes da Bíblia, o link para download das notas de aula estará logo abaixo ali da janelinha do vídeo. Isto posto, vamos aos comentários. Introdução. Nesta lição, veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Diferente, meus irmãos, dos dois amigos que o antecederam, Zofar fez apenas 2 discursos. E esses discursos são, de acordo com o que nós encontramos no livro de apoio, avinagrados, ou seja, amargos e azedos. Suas palavras foram duras e suas críticas ácidas. Zofar se mostrou um acusador falso e cheio de ressentimentos. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação à semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Temos aqui mais uma vez a defesa da justiça retributiva. O posicionamento assumido em defesa desta tese nos mostra, meus irmãos, que esse pensamento estava enraizado na cultura daquele povo da época. E o pior de tudo é que eles não aceitavam qualquer outro tipo de argumentação que fosse contra essa tese defendida. Todavia, Zofar é mais duro e impiedoso na acusação de Jó. Impiedoso significa sem piedade, sem compaixão. Zofar acusa Jó duramente em seus discursos, conforme veremos a seguir. Ao contrário de seus amigos, ele faz 2 discursos suficientes para derramar seu ressentimento contra o patriarca. No seu primeiro discurso, no capítulo 11, Zofar diz que Jó era, observem, primeiro, falador. Porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? Esse texto está em Jó, no capítulo 11, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. E além de falador, Zofar chama Jó de mentiroso e zombador. As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Este texto está em Jó, no capítulo 11, versículo 3, na mesma Almeida Revista e Corrigida. Em resumo, Zofar estava dizendo que Jó era um tolo que falava demais. Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Zofar considerava que Jó estava sendo arrogante quando se declarava limpo diante de Deus. E conforme o comentarista pontuou, Zofar também exalta a sabedoria divina em detrimento à pequenez humana. Este texto do discurso de Zofar está em Jó capítulo 11, dos versículos 7 ao 12. Como ponto central da lição nós temos, o justo passa por tribulação, que é, com certeza, a conclusão que nós estamos chegando depois dessa série de lições riquíssimas a respeito do livro de Jó. Chegamos agora então ao tópico 1, que nos diz: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Subtópico 1. Deus grande e sábio. Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Vemos aqui, meus irmãos, que o comentarista afirma que Zofar estava considerando ou considerava que Jó estava sendo ou passando pelo juízo, pelo julgamento de Deus, que Deus o havia julgado e condenado por algo errado, por algum pecado que Jó estivesse escondendo em sua vida. E além disso, Zofar taxava Jó como sendo mau. E se não bastasse tudo isso, meus irmãos, ainda este Naamatita disse que o patriarca de Uz estava recebendo menos do que aquilo que ele merecia. Vamos ler o que diz Jó capítulo 11, versículo 6, na parte B, na Almeida Revista e Corrigida. Pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Vejam, isso nos mostra que Zofar cria ou acreditava que Jó
merecia sofrer ainda mais. Vejam, meus irmãos, a postura desse, abre aspas, amigo do patriarca de Jó. Achar que aquilo que estava acontecendo com o patriarca ainda era pouco, que ele merecia mais. Misericórdia termos um amigo como esse. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofar, se alguém deve algo, tem que pagar. Aqui temos mais uma confirmação de que ele defendia a justiça da retribuição. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz ao acusá-lo de que se comporta como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Aqui, meus irmãos, temos a confirmação daquilo que eu disse no começo, de que Zofar considerava Jó como sendo um tolo. Aqui no texto, o comentarista diz que Zofar está comparando Jó a um jumento, ou seja, Jó era um tolo, alguém que não tinha entendimento de que tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida era a justa retribuição que Deus estava enviando para ele por causa dos pecados do patriarca de Uz. Vejam então, meus irmãos, que além de toda essa dificuldade que nós acabamos de ver, que Zofar pensava que Jó ainda merecia sofrer mais. E agora, neste momento, nós vemos que ele está chamando Jó de burro, de tolo, de alguém que não tem entendimento por não estar entendendo o trabalhar de Deus na sua vida. Vejam então que este Zofar, este pseudo-amigo de Jó, tinha muito ressentimento no coração a respeito do patriarca de Uz. Para Zofar, Jó valeu-se na sua defesa de palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Percebam, meus irmãos, a acidez do discurso desse terceiro amigo de Jó. Aqui o comentarista então está usando alguns adjetivos, quando referente àquilo que nós já comentamos. Quando ele diz aqui, palavras exageradas, está apontando para aquela questão do falador. Zofar chamou Jó de falador. Quando ele diz, palavras desrespeitosas, pode apontar para aquela questão da conversa fiada, das mentiras, conforme nós vemos ali na Almeida Revista e Corrigida. Quando ele fala cheio de justiça própria, por quê? Porque Jó estava defendendo a sua sinceridade diante de Deus e para Zofar aquilo soava como arrogância. E ignorantes, sobre as coisas de Deus, é ele se comportando, segundo a concepção de Zofar, como um jumento. Então, meus irmãos, este terceiro amigo de Jó, ele estava ali realmente com um discurso terrivelmente impiedoso, cruel e duro, ácido, enfim. Como nós mencionamos no início dessa lição, os seus discursos são avinagrados, azedo e amargo. No subtópico 2 temos, Deus não é indiferente à ação do ímpio. O terceiro amigo de Jó acreditava que ele havia se autodeclarado puro e sem culpa. Realmente, meus irmãos, Jó havia se declarado puro, sincero, inocente diante de Deus por vários momentos. E por conta disso, nós estamos vendo que o Naamatita, o seu terceiro amigo, usou de ressentimento, usou de palavras duras para condenar e acusar o patriarca de Uz. Cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Aqui, meus irmãos, nós vemos o embate, o combate entre a teologia da retribuição e a experiência de vida que Jó demonstrava. Enquanto seus amigos defendiam o senso comum, Jó se apegou às suas experiências de vida para poder combater aquela teologia. Por quê? Porque aquilo que ele estava vivendo, aquilo que estava na sua vida, na sua consciência, se mostrava completamente oposto àquilo que eles estavam defendendo, a teologia da retribuição. Então, além disso, Jó havia experimentado, havia visto, havia contemplado pessoas que, mesmo sendo ímpias, gozavam de prosperidade e paz na sua vida, conforme ele mencionou ali no capítulo 21 do seu livro. Então houve ali naquele momento, meus irmãos, naquele momento não, a partir do momento que os amigos de Jó começaram a falar, a apresentar os seus discursos, começou a haver um embate, um combate entre aquilo que eles defendiam
e aquilo que Jó acreditava, tanto naquilo que Jó tinha experiência com o seu Deus e também em relação àquilo que ele tinha experiência em ver as pessoas ao seu redor. E conforme mencionamos no começo desta lição, essa questão da justiça de retribuição estava tão enraizada que eles não aceitavam nenhum outro tipo de argumento que não fosse essa bendita teologia da retribuição. Eles não aceitavam nenhum outro tipo de argumentação e combatiam firmemente, como nós estamos vendo ao longo dessas 3 lições, conforme o discurso de Elifaz, o discurso de Bildade e agora, por fim, o discurso de Zofar. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo deste, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Esse texto, meus irmãos, mostra que Zofar cria piamente de que Jó estava recebendo aquilo que ele merecia, que Deus estava julgando a ele. E se Deus se manifestasse para conversar com Jó, como Jó estava desejando, na mente, no entendimento de Zofar, ficaria comprovado que Jó era um miserável pecador e que aquelas coisas que estavam vindo sobre ele eram justamente juízo de Deus. Vamos ler novamente o que diz Jó, capítulo 11, versículos 5 e 6, na Almeida Revista Corrigida. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é multíplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Então vejam, Zofar querendo que realmente Deus se apresentasse para Jó e mostrasse essa sabedoria infinita, Deus mostrasse a sua sabedoria para Jó, que era pequeno, que era insignificante, e aos olhos de Zofar era tolo por não entender o trabalhar de Deus na sua vida. Vejam então, meus irmãos, que Zofar, mais uma vez repetindo, era um ferrenho defensor da teologia da retribuição e atribuía a Jó um pecado oculto, e por conta disso ele estava sofrendo. Já no subtópico 3 nós temos: tolos se passando por sábios. Jó reage com ironia à, entre aspas, sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Vejam que arrogância dos 3 amigos. E Jó estava, como diz aqui, ironizando essa defesa da sabedoria que os 3 amigos de Jó estavam empenhando, eles estavam se assumindo uma posição de defesa, eles detinham a verdadeira sabedoria, eles eram o que entendiam todas as coisas e Jó, conforme nós vimos há pouco, na mentalidade de Zofar, era um tolo que não estava entendendo o trabalhar de Deus. Inclusive, meus irmãos, Jó reage dizendo que também era dotado de sabedoria, também conhecia as coisas. Vamos ler o que diz o texto de Jó, capítulo 12, versículo 3, na Nova Versão Internacional. Mas eu tenho a mesma capacidade de pensar que vocês têm. Não sou inferior a vocês. Quem não sabe destas coisas? Vejam então que Jó se levantou em defesa própria, dizendo: eu também sei dessas coisas, eu também sei pensar, eu também tenho a mesma capacidade que vocês. Ou seja, Jó estava dizendo: vocês não são melhores do que eu, vocês não entendem mais do que eu. Nós estamos no mesmo nível. Zofar, pois, pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Todavia, Jó está convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos médicos que não valem nada. Vejam, meus irmãos, que coisa terrível. Jó estava tendo certeza, tinha a convicção de que seus amigos estavam mentindo contra ele. Essa palavra aqui, charlatanismo, seria um mentiroso, um enganador. Então Jó tinha a convicção de que seus amigos estavam mentindo e estavam, ao invés de ajudar a ele que estava em dificuldade, estavam piorando a sua situação. Ao invés de consoladores, eles se tornaram acusadores. E tem um versículo do discurso de Jó, meus irmãos, onde o patriarca de Uz considera os argumentos dos seus amigos
fracos e sem fundamentos. Leamos o que diz Jó no capítulo 13, versículo 12, na Nova Almeida Atualizada. Observe. As máximas de vocês, ou seja, os discursos que vocês estão usando, são provérbios de cinza. E as defesas de vocês são muralhas de barro. De que serve uma muralha de barro? De que serve a cinza? Para nada. Ou seja, Jó estava dizendo, olha, esses argumentos, essas máximas, esses discursos de vocês são pó e cinza, não vale de nada, não serve para nada. Ele, portanto, está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Aqui nós vemos então, meus irmãos, um abandono completo por parte de Jó em relação a ouvir os seus pseudo-amigos. Ao invés de ajudadores, conforme mencionei, eles se transformaram em acusadores. E Jó, percebendo que não conseguiria apoio daquelas pessoas que estavam ao seu redor, não teve outra alternativa senão clamar e buscar diretamente ao Deus Todo-Poderoso, conforme o comentarista pontuou. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. Meus irmãos, nessa aula, ou nesse texto, nós não vamos comentar a respeito da sabedoria, essa sabedoria que o comentarista está mencionando, porque nós trataremos dela profundamente na próxima aula, na lição de número 9. Então aqui nós não trataremos essa questão da sabedoria e sugiro a você também que não se aprofunde nesse tema nesta aula, porque nós trataremos sobre sabedoria na lição de número 9. Mas o que precisa ficar certo aqui é que realmente Jó tinha consciência de que os seus amigos estavam mentindo e que em Deus ele encontraria uma sabedoria superior, infinitamente superior na realidade. E que essa sabedoria, no final, daria a ele, vamos dizer assim, um ganho de causa. Porque Jó tinha certeza, meus irmãos, tinha convicção de que era íntegro e reto diante do seu Deus. No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois este não vê como veem os homens. Meus irmãos, a Bíblia nos diz que Deus sonda o nosso coração. Não há nada oculto diante de Deus. Leamos o que diz Hebreus no capítulo 4, versículo 13, na Nova Versão Internacional. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Meus irmãos, ninguém consegue esconder nada do Todo-Poderoso. Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Ele sabe, Ele conhece a palavra que vai sair dos nossos lábios, mesmo ainda antes de nós a pronunciarmos, porque Ele conhece o profundo do nosso coração. O nosso Deus, Ele vê tudo. Então nós temos que ter isso em mente e servirmos a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, porque Deus, Ele vê quando estamos sendo hipócritas. Deus, Ele percebe quando estamos mentindo, estamos tentando enganar a Ele, que na realidade nós estaríamos tentando enganar a nós mesmos, porque ninguém engana a Deus. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, Deus conhece todas as coisas. Chegamos agora então, meus irmãos, ao tópico 2 que nos diz: a conversão como resposta à aflição. Subtópico 1, purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvidas de que o patriarca está em pecado e, por isso, a única forma de ele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Zofar, portanto, conclama Jó ao arrependimento e conversão. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma repetição. A exemplo do que aconteceu com os outros dois amigos, Elifaz e Bildade, Zofar também tinha a certeza de que Jó estava em pecado. E assim também como os seus dois amigos, Zofar também tinha a solução para o problema de Jó. Veja aí, como nós temos ao nosso redor pessoas que nos acusam, pessoas que nos julgam
e pessoas que têm todas as soluções para os problemas pelos quais nós estamos passando. Assim eram exatamente esses 3 amigos. Eles olhavam de longe e entendiam o que estava acontecendo. Eles olhavam de longe e sabiam o que Jó precisava fazer. E aqui com Zofar é a mesma coisa. Considerava Jó pecador por aquilo apenas que ele via, por aquele entendimento pela metade, aquele entendimento limitado que ele tinha, aquela questão daquela fixação na teologia da retribuição. Isso não permitia que ele olhasse para o todo, para o quadro geral, ele ficava fixado naquela característica, dizendo, não, se ele está passando por dificuldade, se ele está passando por sofrimento, isso é um sinal claro de que Jó está em pecado, estava enganado. E agora ele quer ensinar a Jó como o patriarca de Uz precisa fazer para sair daquela situação de dificuldade. Vejam então que situação difícil. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Primeiro, conduta correta, oração e renúncia ao pecado. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. Meus irmãos, somos levados a concordar em parte com essa solução que Zofar está apresentando a Jó. Nós sabemos pelas Escrituras Sagradas que Deus espera que nós deixemos o pecado e o sirvamos com o coração puro e cheio de amor. Leamos o que diz Miqueias no capítulo 6, versículo 8, na Almeida Revista e Corrigida. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. Porém, apesar de nós, como eu disse, sermos tentados a apoiar esta solução que Zofar apresentou, nós precisamos analisar o contexto em que ela é apresentada, para podermos verificar se está realmente sendo aplicada da forma correta. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico, em vez da graça divina. Neste aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Vejam então, meus irmãos, que Zofar está defendendo uma conduta externa, uma conduta de apenas obediência a mandamentos e não uma disposição interna em amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Não sei se os irmãos percebem a diferença. O legalista, conforme nós mencionamos na lição passada, é aquele que cumpre os mandamentos não por amor. É aquele que obedece às leis, mas não porque está querendo agradar a Deus. Obedece às leis com o intuito de quê? De se tornar ou de achar que é merecedor de alguma coisa. Ó Senhor, eu não vou adulterar, mas olha, eu quero alguma coisa em troca. Ó Senhor, eu estou dando dízimo. E com isso eu quero invocar ali Malaquias 3:10 que diz, olha, se você me der o dízimo, depois você pode me cobrar. Entendam então, meus irmãos, que muitas vezes o legalista, ele faz alguma coisa já olhando algum benefício que ele pode receber. E não é isso que Deus espera de nós. Nós temos que obedecer ao Senhor por amor. Nós temos que servir ao Senhor por amor, querendo de coração agradar a Deus. E qualquer outra proposta que nos faça obedecer por obrigação, não, você é obrigado a pagar o dízimo. Não, você é obrigado a obedecer os mandamentos. Isso, meus irmãos, nada mais é do que apenas legalismo. Porque você está fazendo alguma coisa, porém aquela coisa não está no seu coração. Você está obedecendo, mas obedecendo mecanicamente. Não por amor ao Senhor. Você não está fazendo aquilo para glorificar ao Senhor. Você não está fazendo aquilo em obediência por amor ao Senhor, querendo agradar ao seu Senhor. Você está fazendo aquilo por mera obrigação. Legalismo. E nenhum legalista, meus irmãos, recebe nada do Senhor. Porque nada do que é feito desta forma tem alguma coisa, recebe alguma coisa diante de Deus, porque Deus nem recebe isso. Não adianta. O louvor está nos nossos lábios, porém o nosso coração está diante de Deus. Não adianta nós obedecermos externamente como os fariseus faziam, que aparentemente tinham a aparência de justiça, mas o Senhor Jesus Cristo disse que no seu coração era hipocrisia e iniquidade.
não adulterarás. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, eu porém vos digo, se atentar para uma mulher com olhar impuro, com cobiça, no seu coração já adulterou. Ou seja, os fariseus não adulteravam no ato, mas adulteravam no coração, porque o seu coração era cheio de iniquidade e hipocrisia. Então vejam, meus irmãos, que o legalista não recebe nada de Deus, mas nós temos que fazer tudo por amor ao Senhor. Vocês se lembram lá do que diz 1 Coríntios 13? Ainda que eu desse toda a minha fortuna para os pobres, entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, para nada serve tudo isso. Meus irmãos, o legalista não recebe nada de Deus. Nós temos que fazer tudo por amor. Na teologia de Zofar, a simples prática destes ritos trazia consigo o poder de conferir o favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Exatamente o que acabamos de mencionar, meus irmãos. Obedecer apenas por obedecer. Obedecer apenas por ser uma regra. Não nos torna melhores diante de Deus. Não digo assim, tornar melhor no sentido de mostrar a nossa obediência, porque tudo precisamos fazer motivados e movidos pelo amor a Deus. E conforme mencionamos há pouco, é importante nós lermos. Leiamos Mateus no capítulo 15, versículos 8 e 9, na Almeida Revista e Corrigida. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Vejam aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo claramente dizendo, em vão me adoram. Ou seja, louvor que sai da boca, sem estar com o coração em Deus, é vão, não serve para nada, não presta para nada. Então o legalista, conforme eu acabei de mencionar há pouco, não recebe nada de Deus. Só recebe de Deus ou só consegue acessar a Deus aquilo que nós fazemos por amor a Ele. O nosso coração tem que estar em Deus. As nossas motivações têm que ser basicamente o nosso amor e a nossa devoção a este Deus Todo-Poderoso. Nada que fazemos mecanicamente tem resultado sobre as nossas vidas. Subtópico 2. É possível negociar com Deus? Estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus a fim de se ver livre das dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria. Aqui, meus irmãos, nós podemos chamar essa questão do toma lá da cá, né, que é o que o comentarista está deixando claro que era a intenção de Zofar, a teologia da barganha ou a cultura da barganha. Senhor, eu te dou isso, mas eu quero aquilo. É o toma lá da cá. E nós, irmãos, não podemos ter esse tipo de relacionamento com Deus. Nós não podemos tentar fazer isso com o Senhor. Em algumas igrejas neopentecostais, coloca Deus na parede, eles falam. Quem somos nós para tentar colocar Deus na parede? Nós somos servos. Servos foram colocados para obedecer. Servos que foram colocados para receber a orientação de Deus. Meus irmãos, nós não conseguimos nada verdadeiramente diante de Deus impondo. Nós conseguimos as coisas pela graça, pela obediência, pelo amor demonstrado ao Senhor. A Bíblia diz, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. O deleitar-se em Deus é você achar a sua alegria em servir a Deus, é você se alegrar em amar ao Senhor, em cumprir os seus mandamentos, aqueles mandamentos que alegram, aqueles mandamentos que são luz para os nossos pés, que são lâmpadas para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Meus irmãos, quando nós nos deleitamos em Deus, ou seja, quando nós temos prazer em servir ao Senhor, servimos a Ele por amor, obedecemos aos seus mandamentos porque queremos agradar ao Senhor, aí Deus, como Pai amoroso, nos derrama bênçãos sobre as nossas vidas,
cuida de nós, nos abençoa, porque, meus irmãos, qual é o pai que não abençoa o filho que lhe é obediente? Qual é o pai que não abençoa o filho que está todo momento tentando agradar este pai, estando ali ao lado do pai, fazendo o que o pai quer? Meus irmãos, o caminho para a bênção de Deus, o caminho para alcançar a bênção de Deus está na nossa obediência por amor, na nossa devoção ao nome do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais nós nos devotamos, quanto mais nós amamos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós adentramos no infinito de Deus. Meus irmãos, Deus é infinito. A W. Tozer disse, num dos seus livros, que aquele que tem a Deus entra e tem a possibilidade de entrar no infinito, porque Deus é infinito, em Deus não há limites, em Deus não há limites de sabedoria, de força, de poder, de graça, de alegria. Quem tem Deus tem acesso ao infinito, mas esse acesso ao infinito nós só obtemos se o servirmos por amor, se o servirmos com dedicação e com sinceridade no nosso coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. Não sejamos legalistas. Deus, eu estou fazendo porque eu quero, não. Deleita-te no teu Deus. Faça a vontade dEle por amor. Faça a vontade dEle com sinceridade. E você verá a retribuição que esse Deus amoroso fará na tua vida. Mas lembre-se, não faça nada por interesse. Faça por amor. E Deus lhe retribuirá. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe pedirem, mas dará bens àqueles que agradarem a Deus, aqueles que forem sinceros ao Senhor, aqueles que fizerem as coisas para Deus, para agradar a Deus, para deleitar-se em Deus por amor e com sinceridade. Estes, irmãos, terão acesso ao infinito de Deus, ao ilimitado desse Deus Todo-Poderoso. Subtópico 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana, o justo sofre. Meus irmãos, aqui, conforme nós já mencionamos nessa lição, nós temos que ter convicção de que o sofrimento chegará até nós. O próprio Cristo disse ali em João 16:33 que no mundo teremos aflições. As aflições são inevitáveis na vida do crente fiel. As aflições são inevitáveis, elas chegarão. Mas o Cristo disse, tem de bom ânimo. Jó, neste momento, estava em dificuldade. Jó, neste momento, enfrentava o silêncio de Deus. Jó tinha sua mente confusa naquele momento. Por quê? Porque, como mencionamos em lições passadas, ele tinha convicção de que era íntegro e reto diante de Deus e, no entanto, estava passando por tribulações. E o pior de tudo, meus irmãos, é que Deus não lhe respondia. Deus estava em completo silêncio diante de Jó. Deus estava em completo, vamos dizer assim, era como se Jó tivesse sido abandonado por Deus. Apesar de que nós vemos nas entrelinhas que a graça de Deus nunca abandonou Jó. Mas para o patriarca, parecia que Deus o havia abandonado. E pior de tudo, os três, abre aspas, amigos de Jó, ao invés de consolá-lo, assumiram a posição de acusadores. Então, meus irmãos, novamente, Jó, como era humano, acabou mostrando realmente sinais de desânimo, sinais de fraqueza. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita ao capricho, a esse capricho do amigo. Aqui precisamos, meus irmãos, repetir mais uma vez a respeito daquela questão de que Jó era convicto da sua integridade e retidão diante de Deus. Leamos o que diz o texto de Jó, capítulo 13, versículo 18, na Nova Versão Transformadora. Preparei minha defesa, serei declarado inocente. Percebam então a convicção de que o patriarca de Uz tinha a respeito da sua integridade e retidão diante de Deus. Isso o lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança está desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas logo é dispensado. Meus irmãos, aqui vemos Jó reconhecendo
que era limitado e frágil. E ele usa aqui a fragilidade da flor para fazer comparação a respeito de nós, seres humanos. A flor nasce hoje, o sol muito quente bate nela, ela murcha e morre. Assim também é o humano. Não temos força, não temos graça. Se não for o cuidado de Deus sobre nós, nós não resistiríamos, meus irmãos. A Bíblia fala, eu dormi e acordei. Por quê? Porque o Senhor me sustentou. Se não for a mão do Senhor nos sustentando, nenhum ser humano conseguiria resistir às dificuldades que nós passamos na vida. E nós já estaríamos como a flor, mortos, murchos. E Jó tinha a perfeita convicção disso. Além disso, ele também aponta para a sombra, que é transitória, que é uma coisa muito rápida. Quando aparece a luz, a sombra desaparece. Então vejam que a sombra também não é algo que se possa apoiar. Em relação ao jornaleiro, é um empregado, né? O empregado, quando é dispensado, realmente acabou de uma vez. Então, tudo isso, Jó está usando tanto a questão da flor, quanto a questão da sombra, quanto a questão do empregado, em relação ao fim, a fragilidade humana e ao fim, aquilo que acaba, aquilo que vai e não volta mais. Qual o sentido da vida nestas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Notamos então, meus irmãos, que aqui no capítulo 14, Jó mais uma vez dá sinais, dá mostras, né, da sua depressão. Ele se torna melancólico e triste com a situação que está vivendo. Por quê? Porque ele é acusado pelos seus amigos e se sente abandonado por Deus. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem, ou seja, findou o homem, acabou, morreu o homem, não tem mais solução. Nesse aspecto, o homem se assemelha mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta, morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. Jó demonstra, meus irmãos, ter uma consciência de que após a morte não há mais o que se fazer pelo homem ou pela vida daquele homem. A morte era o fim para Jó. E uma coisa que precisamos lembrar, meus irmãos, é que naquela época a revelação de Deus ainda estava no seu início. E essa revelação se dava, essa transmissão de revelação se dava através da transmissão oral, através da fala. O pai falava para o filho a respeito das suas experiências, a respeito do seu conhecimento. E também naquela época, o conceito, a doutrina da ressurreição não estava, ou ainda está muito no seu início. Então Jó provavelmente não tinha conhecimento dessa doutrina da ressurreição dos bons para a salvação e a ressurreição dos maus para a condenação eterna. Então, para o patriarca de Uz, morreu, acabou. Morreu, a morte trazia o fim, realmente o fim definitivo para o homem. Chegamos então, meus irmãos, agora no tópico 3. Deus julga e castiga os pecadores. Subtópico 1, o castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Depois que o patriarca Jó se opõe poderosamente, ferrenhamente aos discursos de Zofar, o Naamatita, segundo nós vimos aqui na lição, ele se sente impelido a responder para Jó. Ou seja, depois que Jó o combate com as suas experiências pessoais, enquanto Zofar está apresentando a sua teologia, a sua teoria, né, da teologia da retribuição, Jó o combate firmemente com as suas experiências de vida. E em vista disso, Zofar se sente impelido a responder ao patriarca de Uz. Vamos ler o que diz Jó no capítulo 20, versículos 1 ao 3. Agora nós vamos ler na Nova Versão Internacional. Preste atenção. Então Zofar de Naamate respondeu: agitam-se os meus pensamentos e levam-me a responder, porque estou profundamente perturbado. Ouvi uma repreensão que me desonra, e o meu entendimento faz-me contestar. Vejam, meus irmãos, que ele se sentiu, como diz aqui, desonrado, porque foi repreendido por Jó. E por causa disso, ele não quis, vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, né, na gíria, ele não quis, abre aspas, deixar barato. Ele precisava responder
a Jó porque ele se sentiu desonrado. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Aqui, meus irmãos, o comentarista cita, de que na mente de Jó a prosperidade dos ímpios era muito limitada, mesmo que eles prosperassem um pouco, logo eles seriam abatidos. E só que eu quero apresentar aqui para vocês 3 pontos, 3 mensagens que Zofar endereçou a Jó nesse seu último discurso. A primeira mensagem está ali em Jó, no capítulo 20, versículos 4 a 11. Nós não vamos ler esses versículos, que é bastante longo. O tempo não nos permite, mas eu sugiro que você faça isso. Jó 20, dos versículos 4 a 11. Zofar está dizendo para Jó: os perversos não vivem muito tempo. Primeira mensagem de Zofar para Jó: os perversos não vivem muito tempo. A segunda mensagem de Zofar para Jó está no mesmo capítulo 20, agora dos versículos 12 ao 19. Os prazeres dos perversos são transitórios, ou seja, acabam muito rápido. E a terceira mensagem, o terceiro recado que Zofar mandou para Jó está no mesmo livro de Jó, capítulo 20, agora dos versículos 20 ao 29. O juízo de Deus cai severamente sobre os perversos. Esse terceiro discurso de Zofar, meus irmãos, nesse terceiro discurso, Zofar está acusando a Jó e tentando mostrar para Jó que aquela situação que Jó estava vivendo era justamente o juízo de Deus se abatendo sobre ele, porque ele diz: os perversos não vivem muito tempo. Jó não era tão velho, estava próximo da morte. Por quê? Porque ele achava, Zofar e os seus 3 amigos achavam que Jó estava morrendo, porque estava totalmente enfermo, feridas pelo corpo todo, coceira, perturbações, enfim, Jó estava próximo da morte. Segundo, os prazeres dos perversos são transitórios, ou seja, passam rapidamente. Jó havia vivido uma vida regalada, abençoada, mas uma vida de pouco tempo, logo acabou e agora ele se via naquela situação. E por último, o juízo de Deus cai severamente sobre os perversos, ou seja, no final da vida de Jó, o juízo de Deus caiu sobre a vida do patriarca de Uz, mostrando realmente que ele estava em pecado e que ele iria sofrer até a sua morte. Vejam então que Zofar se posiciona no seu segundo discurso, ainda mais cruelmente contra o patriarca de Uz, mais cruelmente contra Jó, apontando claramente aquilo que ele imaginava ser o juízo de Deus na vida de Jó. Os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma digestão trágica. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa terá que devolver e restituir. Este ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Então aqui, meus irmãos, é mais ou menos um resumo daquilo que nós falamos, daquelas 3 teses de Zofar a respeito da vida de Jó. E aqui o comentarista apresenta alguns detalhes a respeito desse discurso de Jó. Por exemplo, que o deleite do ímpio é como uma comida envenenada, a pessoa comendo uma comida envenenada, essa comida pode até saciar a sua fome, porém o resultado por causa do veneno será catastrófico, porque o veneno tirará a vida da pessoa, ou no mínimo ocasionará um efeito colateral muito danoso à vida dela. Então nessa parte nós vemos apenas alguns detalhes que o comentarista apresenta a respeito desse discurso de Zofar. Vamos agora para o subtópico 2. Jó diante de um paradoxo. O capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar. Então veja, no capítulo 20, Zofar apresenta aquelas 3 razões, aquelas 3 acusações, na realidade, para Jó, a respeito do que está acontecendo com ele. Só que Jó agora responde no capítulo 21, vai dar a resposta para o seu, abre aspas, amigo, a esse discurso ácido e impiedoso. O significado de paradoxo, como o comentarista colocou aqui, é pensamento, proposição ou argumento que contraria os princípios básicos e gerais que costumam orientar o pensamento humano. Ou seja, paradoxo é aquilo que se coloca contra. Zofar estava defendendo aquela questão de que o ímpio, os seus bens são transitórios, ele morre muito rápido,
ele é terrivelmente cobrado na sua morte. Essa é a postura e o entendimento de Zofar. O paradoxo é quando alguém apresenta argumentos que rebatem diretamente estes argumentos apresentados por Zofar, o que era realmente o que Jó estava fazendo. Jó, no capítulo 21, vai apresentar argumentos que demolem, né, que destroem toda essa, ou no mínimo combatem, toda essa questão, toda essa teologia, toda essa base de conhecimento, de pensamento que Zofar apresenta para ele. Então Jó, no capítulo 21 do seu livro, apresenta a sua retratação, ou seja, a sua réplica àquilo que estava sendo acusado pelo Naamatita. E tem mais um ponto interessante a ser considerado nessa questão, é que para Jó tudo aquilo era mentira e precisava ser combatido. Aquele posicionamento de Zofar, apresentando aquelas 3 acusações desse segundo discurso, para Jó aquilo era totalmente mentiroso. E Jó se impeliu, né, mesmo estando ali em uma situação de sofrimento, de angústia, e até, conforme nós vimos no tópico anterior, até quando a sua depressão quer se mostrar, Jó na realidade reage e se contrapõe, não vou dizer que se levanta, né, porque a Bíblia não nos dá detalhes sobre como ele está, mas o que eu quero dizer é que ele toma força e com bravura ele começa ali a combater o posicionamento daquele seu terceiro amigo, começa a combater as mentiras daquele seu amigo. Veja o que Jó fala no início do seu discurso ali em Jó, no capítulo 21, dos versículos de 1 a 3, vamos ler na Nova Versão Transformadora. Então Jó falou novamente. Escutem com atenção o que eu digo. Jó pedindo a atenção dos seus amigos. Esta é a consolação que podem me dar. Enquanto eu estiver falando, tenham paciência. Depois que tiver falado, podem continuar a zombar de mim. Vejam, meus irmãos, a postura de Jó. Jó pediu que os seus amigos o ouvissem, que essa disposição de ouvi-lo seria a sua consolação. E depois que ele tivesse falado, os seus amigos poderiam continuar zombando deles. Vejam, meus irmãos, então que para Jó, os seus amigos estavam zombando dele, mentindo para ele, ao invés de consolá-lo, estavam o acusando, estavam zombando dele. E Jó se posicionou nesse momento em sua defesa, pois, conforme eu mencionei, os seus amigos o estavam acusando e ele se sentia abandonado por Deus. Para o patriarca, a tese de Zofar de que os ímpios são sempre punidos era contraditada pela experiência. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Longevidade, meus irmãos, é vida longa. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade, como podemos constatar neste versículo. Passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura. Está lá em Jó 21:13, na Almeida Revista e Atualizada. Aqui, meus irmãos, eu não quero comentar na profundidade o que o comentarista pontuou nestas frases, mas eu quero apresentar aqui a contrapartida. Vocês se lembram que, quando comentamos do discurso de Zofar, que ele estava apresentando 3 acusações diretas contra Jó, Jó, na sua resposta aqui no capítulo 21, transforma essas acusações de Zofar em 3 perguntas, apresentando exemplos de experiência, exemplos vividos por todos eles. Então, para a primeira pergunta, que era, deixa eu pegar aqui, a primeira pergunta ou a primeira acusação que Zofar fez para Jó foi: os perversos não vivem muito tempo. Como que Jó rebateu em relação a isso? Ele transformou isso em uma pergunta. Quem diz que os perversos morrem jovens? Esse questionamento está no capítulo 21 de Jó, versículos 7 a 16. Então, da primeira acusação de Zofar para Jó, ele transforma numa pergunta. Quem diz que os perversos morrem jovens? Para a segunda acusação de Zofar contra Jó, os prazeres dos perversos são transitórios. Jó responde: qual é a prova de que os ímpios sempre sofrem calamidades? Isso está em Jó capítulo 21, dos versículos 17 ao 22.
E por fim, para a última acusação que Zofar faz a Jó, o juízo de Deus cai severamente sobre os perversos. Jó transforma numa pergunta e a faz para Zofar. Como você pode dizer que a morte é sempre mais severa com os perversos? E esse texto está em Jó 21, do 23 ao 26. Então percebam, meus irmãos, que Jó pegou aquelas 3 acusações que Zofar fez a ele e rebateu e transferiu e transformou em perguntas, apresentando fatos. Existe um adágio, um provérbio aí fora que diz: contra fatos não há argumentos. Então Jó pegou os fatos, a experiência que ele tinha e transformou aquelas afirmações que Zofar fez contra eles, contra Jó, aquelas afirmações que na realidade eram acusações contra Jó, Jó transformou essas acusações em perguntas. Quem diz que os perversos morrem jovens? Me prova. É como se Jó estivesse dizendo para Zofar: me prova isso. Qual é a prova de que os ímpios sempre sofrem calamidades? Zofar, me prova isso, Jó estava dizendo a ele. E por fim, como você pode dizer que a morte é sempre mais severa com os perversos? Zofar, me prova isso. Ou seja, Jó e meus irmãos estavam apresentando provas, fatos, em cima de suposições de Zofar. E isso, com certeza, demoliu toda a teoria, toda o pensamento, toda a teologia de Zofar. Jó, vejam que coisa maravilhosa. Fiquei maravilhado, meus irmãos, quando vi essa questão. Jó, inspirado com certeza pelo Espírito Santo, demole, destrói toda a argumentação de Zofar que o acusava. Jó devolve para ele perguntas: me prova que os perversos morrem jovens, me prova que os ímpios sempre sofrem calamidades, me prove que a morte é sempre mais severa com os perversos. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós vemos aqui a graça de Deus se manifestando na vida de Jó, mesmo com a depressão batendo à sua porta, mesmo em grande tristeza e dificuldades, Deus lhe dá forças para contra-argumentar o seu acusador. E Jó, glórias ao nome do Senhor, consegue mostrar para aquele homem que, não só para ele, mas também principalmente para nós, que a graça de Deus ainda estava na vida dele, que ele realmente ainda estava conseguindo pensar, conseguindo raciocinar, não estava fora de si, e por conta disso ele conseguiria manter a sua fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Glórias ao nome do Senhor. Chegamos ao subtópico 3 que nos diz: a verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Meus irmãos, aqui temos então a conclusão desta lição. Deus é soberano e Ele é quem determina o que deve ser feito ou como funcionam as leis espirituais. Nós não temos condição de fechar a Deus numa caixinha e dizer: não, Deus sempre tem que agir desta forma. Não, meus irmãos. Deus não age da forma que nós imaginamos. Os pensamentos de Deus, segundo Isaías, são muito acima não lembro se Isaías ou se Jeremias, são muito acima dos nossos pensamentos. E os caminhos de Deus são muito elevados, muito mais elevados do que os nossos. Nós não podemos pensar em colocar Deus numa caixinha, em colocar Deus num caminho e dizer: olha, Deus só pode agir desta forma, de forma alguma. Leamos o que diz Isaías 45:9, na Almeida Revista e Corrigida. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Meus irmãos, a soberania está toda ela, ou completamente nas mãos de Deus. Deus é o soberano, Ele é quem manda, Ele é quem determina. Nós não podemos tentar delimitar a ação de Deus, o trabalhar de Deus, porque Deus não pode ser delimitado. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, e nós somos simplesmente criaturas limitadas, dependentes e insignificantes no que diz respeito ao tamanho, enfim, à nossa composição. Deus é tudo. Deus é o maior, Deus é o absoluto.
Estamos chegando então, meus irmãos, ao final, vamos para a conclusão. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos que insistem em acusá-lo de pecado. Ele está convencido de que é inocente e que não cometeu nada que justifique tamanho sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. O patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Aqui é o que nós já vimos dizendo nas outras aulas, nas outras lições. Precisamos confiar em Deus. E aqui, meus irmãos, nós temos que pensar da seguinte forma também, temos que dar importância ao seguinte, a questão do juízo, do julgamento. Nós não podemos julgar as pessoas simplesmente por aquilo que nós estamos vendo aparentemente. As aparências podem muitas vezes enganar. Tudo bem que a Bíblia diz que nós não devemos julgar, mas esse juízo, esse tema do julgamento é um tema teológico bastante profundo e tem bastante diferenças de tipos de julgamento. Então, o que precisa ficar claro para todos nós, tomemos cuidado com o juízo de valor, com o julgamento que nós fazemos em relação às pessoas. Tomemos cuidado, porque nós incorremos num sério risco de estar pecando contra esta pessoa quando nós a julgamos. Nós estamos correndo um sério risco de estar fazendo algo terrivelmente errado diante de Deus quando fazemos um juízo injusto em relação a alguma pessoa. Eu não vou entrar no mérito da questão do julgar, porque a Bíblia diz que nós vamos julgar os anjos. A Bíblia diz que, enfim, nós precisamos exercer juízo de algumas formas, mas aqui não é o fórum neste momento para nós nos aprofundarmos nessa questão. O que eu quero deixar claro para os irmãos quero deixar para os irmãos meditarem tomem cuidado com o juízo, com o julgamento que fazemos com outras pessoas. Tomemos cuidado, meus irmãos, porque incorremos num sério risco de estarmos pecando terrivelmente contra o Senhor. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu apoio, pela sua oração, pelo seu comentário, pelo seu like, pelo seu dislike. Muito obrigado pelo que você tem feito pelo nosso canal. Apenas Deus pode recompensar a sua vida. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta para a lição 9. Graça e paz, que Deus vos abençoe.